Por ocasião de novo depoimento de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, exibiu vídeos do presidente Jair Bolsonaro, assim como trechos da participação pregressa do ministro no Senado Federal. O ministro retorquiu: "Senador, Vossa Excelência é um dos homens mais experientes do Congresso Nacional. Sabe das peculiaridades da função que exerço no momento, não cabe a mim julgar o presidente da República. Estou aqui para ajudar meu país, é este meu objetivo. Não vou fazer juízo de valor sobre o presidente Jair Bolsonaro, já informei ao senhor." No ensejo, ele acrescentou: "Eu procuro fazer a minha parte. Estou certo de que essa pandemia se enfrentará com a vacinação. Isso é o foco, o cerne da política no Ministério. Peço vênios a Vossa Excelência, não compete ao Ministro da Saúde ou a qualquer outro ministro fazer juízo de valor a respeito do presidente." Ademais, Queiroga rebateu Renan Calheiros no que concerne a realização da Copa América no Brasil. "O esporte está liberado no Brasil. Não há provas de que esta prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Os exames requeridos ocorrem normalmente, independentemente de futebol. Qualquer um entra no Brasil com o exame. O transporte dos jogadores ocorre de maneira controlada, com o uso de equipamentos de proteção individual, ficam isolados em um quarto no hotel. Pedi uma revisão sistemática da literatura e não consta que essa prática pode colocar em risco a vida dos jogadores ou da comissão técnica." Após reiteradas invectivas de Renan Calheiros, Queiroga salientou: "O Ministério vai tomar todas as medidas necessárias para mitigar esta pandemia. A mais eficiente delas é a vacinação." Assim está o Brasil a enfrentar essa pandemia. Esse é o meu objetivo. Essa é uma missão que não é só para um homem. Não é uma missão para um médico, essa é uma missão para uma nação. E nós precisamos fazer com que o nosso país se reencontre para juntos superarmos essa crise sanitária de uma vez por todas e depois voltarmos a divergir, porque a divergência é parte da construção da democracia. Então, fico à disposição dos senhores para os esclarecimentos que os senhores julgarem necessários. Obrigado, ministro. Eu vou passar a palavra ao relator Renan Calheiros. Senhor presidente desta comissão parlamentar de inquérito, senador Omar Aziz, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, o ministro Queiroga, como todos sabem, retorna a esta comissão parlamentar de inquérito após um depoimento repleto de omissões e algumas tentativas de, obviamente, não responder ao que nós havíamos lhe perguntado, o que, infelizmente, tornou sua volta a esta CPI inevitável. Naquela oportunidade, mais uma vez, o assunto da pandemia foi tratado aqui na CPI com muita seriedade, dirigindo-lhe questionamentos diretos, técnicos, enfatizados, repetidos, sem provocações nem ataques pessoais, como o governo costuma fazer. Vossa Excelência negou-se a trazer informações sobre a situação das políticas adotadas pelo Ministério da Saúde no momento da sua chegada. Além disso, foi evasivo ao informar sobre questões centrais como a estratégia de comunicação educativa com a população, o atraso na compra de vacinas e o uso de cloroquina e de outros medicamentos no âmbito de um suposto ineficaz tratamento precoce da Covid-19. Não podemos, de forma nenhuma, deixar de enfrentar esses aspectos, ainda que eles causem contrariedade ou constrangimento aos membros do governo federal, pois eles são caríssimos à combalida saúde do povo brasileiro. Com esse espírito, nós passamos a ouvir novamente o seu depoimento a esta comissão parlamentar de inquérito. Ontem, novamente,
o presidente da República utilizou dados falsos com relação à Covid e disse aos brasileiros, num verdadeiro desrespeito aos mais de 474 mil mortos, 474.614 exatamente, de que pelo menos a metade deles não havia morrido de Covid. E atribuiu esses falsos números e essa falsa informação, pasmem, ao Tribunal de Contas da União. Diante do lamentável silêncio de Vossa Excelência, que mais uma vez se repetiu. Eu peço para rapidamente exibir o vídeo número 1, Isabelle. Por favor. Sua chegada é uma mudança? Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática, e isso já tem sido feito, senador. Vossa Excelência havia dito a esta CPI que sua chegada ao Ministério representava uma sinalização de mudança de posicionamento do governo federal acerca dos assuntos como distanciamento social, adoção de medidas de higienização e de vacinação. No dia de sua posse, como ministro, 298.843 pessoas já haviam falecido pela Covid-19. E agora já nos aproximamos, infelizmente, dos 480 mil óbitos. Passo às perguntas, ministro. Com mais de 70 dias de gestão, quais foram as principais alterações de curso promovido por Vossa Excelência no Ministério da Saúde? Senador, obrigado pela pergunta. Eu acho que na minha fala inicial, tenho certeza, eu já demonstrei claramente o que nós fizemos em nossa gestão. Ampliamos fortemente a campanha de vacinação. Mais de 70 milhões de doses de vacinas distribuídas. Aquisição de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Um contrato já na iminência de ser assinado com a Moderna de 100 milhões de doses, antecipação de doses de vacinas, o que faz com que tenhamos a certeza de que até o final do ano a população vacinável brasileira estará vacinada. Em relação às medidas não farmacológicas, eu tenho tido uma determinação pessoal em recomendá-las. E essas recomendações, elas são para todos os brasileiros, sem exceção. Não há exceção. O cuidado é individual. O benefício é de todos. Aqui eu digo de maneira clara e textual. O Ministério da Saúde tem, de maneira clara, se manifestado acerca desse ponto. Só o presidente que é exceção? É exceção? É exatamente essa pergunta. Vossa Excelência tratou dessas mudanças com o presidente da República? Senador, o que lhe foi orientado ou dito por ele? O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O presidente da República
não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. E o Ministério da Saúde, por exemplo, não tem atuado para orientar essas autoridades do governo? Tem atuado fortemente. Descumprir essas medidas? Fortemente, senador. O Ministério da Saúde, a primeira atitude minha como ministro, senador Humberto Costa, foi editar uma portaria obrigando o uso de máscaras no Ministério da Saúde, porque nós julgamos isso importante. E nos eventos públicos, por que é que ele continua a fazer o que sempre fez? Senador, eu sempre estou de máscara. E não, o presidente da República, o presidente da República, Vossa Excelência, o chefe do governo que Vossa Excelência é um dos homens mais experientes do Congresso Nacional Brasileiro e sabe das peculiaridades da função que eu exerço nesse momento. E não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim, mas isso é um ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor. Vossa Excelência não orienta a não descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que já informei a Vossa Excelência, da República fazer. Já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a Vossa Excelência. E podemos saber o que ele falou a Vossa Excelência como resposta? Comigo, quando ele está comigo, na grande maioria das vezes, ele usa máscara. O que o senador Renan quer colocar, ministro Queiroga, e vamos deixar claro que a sua presença aqui é importante para esclarecer muitas coisas para o Brasil. E as recomendações em relação à sua vontade de acertar, de pessoas que conviveram com o senhor, falaram para mim pessoalmente que o senhor tem toda a boa vontade. Agora, o senhor é ministro da Saúde, é lógico que o presidente é que lhe nomeou, mas é constrangedor o senhor, como ministro, orientar a população toda a ter os cuidados necessários e o chefe maior da nação, que deveria ouvir o seu ministro da Saúde, não ouve. Então é isso que nós queremos saber, como é que pode se fazer uma política dentro do Ministério da Saúde se a principal personalidade do Brasil não lhe ouve. Como é que o senhor pode convencer os outros se não consegue convencer a pessoa que teria que ser convencida primeiramente porque ele nomeou? Senador, eu procuro fazer a minha parte. E eu estou certo que essa pandemia ela se enfrentará com a vacinação. É óbvio que o uso das medidas não farmacológicas, elas são importantes, mas a vacinação é o que nós devemos perseguir. Isso é o foco, é o cerne da política que eu coloco em prática no Ministério. Em relação à conduta pessoal do presidente, senador Renan, certo? Eu peço vênias a Vossa Excelência para não fazer juízo de valor acerca da conduta pessoal do presidente, porque não compete ao ministro da Saúde e nem a nenhum outro ministro. Ministro, não compete. Com todo respeito, não compete a mim, senador Renan. Eu não perguntei sobre a conduta do presidente vinculada a qualquer outra questão. Eu concordo que não compete dizer, orientar, manter a referência, insistir, conscientizar as pessoas, a população. O papel com relação à doença que acomete os brasileiros é seu. E o seu papel como ministro é dizer: presidente, o senhor infelizmente continua dando mau exemplo, aglomerando. O senhor não acha que isso está expondo a política pública que eu represento no Ministério? É o mínimo que os brasileiros gostariam de ouvir de Vossa Excelência respeitosamente. Mas vamos, por favor, ao vídeo 2. Que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, já está acertado, haverá. Protocolo é o mesmo da Libertadores, é o mesmo da Sul-Americana e também da Libertadores, é a mesma coisa. Falei certo ou não? Eliminatória. Temos jogo agora da eliminatória sexta-feira com o Equador. Fui coincidência, eu estive lá. Estive lá com questão de 2 semanas.
E o que toda a minha equipe teve que fazer? Um exame que fizemos, eu fiz no dia anterior. Aqui de enfiar o palito no nariz. E fomos para o Equador e voltamos sem problema nenhum. Futebol é a mesma coisa. Não tem que inventar nada agora no tocante à Sul-Americana. Haverá Sul-Americana no Brasil no que depender do governo federal. Depois de outros países recusarem a realização da Copa América, o Brasil aceitou sediar a competição, apesar dos protestos da população e de entidades de saúde que apontam que esse evento pode contribuir para a maior disseminação do novo coronavírus, além de fornecer a chegada de novas variantes no Brasil. O presidente da República afirmou que tal decisão contou com o aval de Vossa Excelência. Acabamos de ver. Em quais estudos Vossa Excelência se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América? Senador, a prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo, o paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. Está acontecendo a Taça Libertadores da América, está acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo, a Sul-Americana. Esse final de semana, um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro. De tal sorte que o esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Os exames de RT-PCR, que são requeridos para a entrada de cidadãos desses países da Copa América, ocorre normalmente independente de futebol. Qualquer cidadão da Argentina, do Equador e dos países da Copa América entram no Brasil com o exame de RT-PCR. O transporte dos jogadores nos ônibus ocorre de maneira controlada, com o uso de equipamento de proteção individual, de face shield. Os atletas saem do ônibus, vão para o hotel. No hotel, eles ficam isolados num quarto. Eu pedi à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura, e nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores, não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus, que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica. Então, a minha função nesse episódio não foi dar aval para acontecer ou não Copa América no Brasil, porque isso não é a função do Ministério da Saúde. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos, e nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol, e são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Destaco também que as autoridades dos estados que aceitaram a realizar a Copa, aqui Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, elas estão de acordo com esse tipo de atividade, e a fiscalização ela se dará por parte das autoridades sanitárias desses municípios. Então, eu não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora, a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde. A pergunta foi: Vossa Excelência não se baseou em estudos, foi na prática corrente do futebol? Eu aqui falei para Vossa Excelência, eu posso trazer a área técnica do Ministério da Saúde, fez uma revisão sistemática da literatura. Eu não tenho aqui todos esses estudos, mas apresentarei para Vossa Excelência e para os membros dessa comissão parlamentar de inquérito o que fundamentou. Tá bom, então eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre isso. Quais são os riscos para as delegações, para a população e para o Sistema Único de Saúde com relação a esse evento aqui no Brasil? Bom, todos os atletas têm seguros. Eles, se houver alguma sinistralidade, eles vão usar o sistema privado.
bem como os membros da comissão técnica. Então, isso não vai acarretar pressão sobre o sistema de saúde do Brasil. Não acontecendo público nos estádios, naturalmente, nós não teremos um risco de aglomerações e de uma contaminação maior, não é? De tal maneira que o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo com o jogo ou sem o jogo. A doença é uma doença pandêmica. Nós corremos riscos. Vossa Excelência está assegurando que não há risco, né? Não estou assegurando que não há risco. Estou dizendo que não existe risco adicional. Me permita apenas fazer uma pergunta para contribuir. Por favor. Os clubes da Taça Libertadores estão vacinados? Não estão vacinados. Todos os clubes não estão vacinados. Qual é a população total envolvida na Taça Libertadores e na Copa das Américas? Na Copa das Américas, aproximadamente são 650 indivíduos envolvidos, entre jogadores e comissão técnica. Não é uma população grande. Ministro, tem imprensa. Exatamente. Jogos esporádicos em países distintos. Estrangeiros. A Copa América é tudo num lugar só. E onde o Campeonato Brasileiro teve e se reúnem também 102 jogos. O Campeonato Brasileiro, 102 jogos, finais de semana, jornalistas. Não é? Então não há uma vedação, senador. Bom, o juízo de valor de Vossa Excelência, não é? Não é meu juízo de valor, é juízo de valor das pessoas que conhecem as circunstâncias. Vossa Excelência não sabia que mais de 2.000 jornalistas já pediram credenciamento no Brasil. Os jornalistas são obrigados a cumprir o mesmo protocolo. O mesmo protocolo. Senhor ministro, só para o vosso conhecimento, segundo informações, o Campeonato Brasileiro do ano passado teve 320 casos de Covid entre atletas e técnicos. Transmissão em campo, um caso, senador Randolfo Rodrigues. Sim. Transmissão em campo. Mas quando eles saem do estádio, eles não transmitem? Transmissão em campo. E as pessoas, elas estão vivendo e elas podem adquirir a Covid-19. Aqui a gente está falando sobre a questão em campo, no campo de futebol. Vossa Excelência... Eles vão ficar em bolha, eles vão ficar no hotel, saem e vão para o hotel. Vossa Excelência contrariou o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e afirmou que não haverá exigência de vacinação dos atletas das comissões técnicas dos países que irão disputar a competição. Eu não contrariei a informação do senador, do ministro Ramos. O ministro Ramos, ele deu a informação porque ele acreditava que todos os atletas estavam vacinados. Então, qual é a posição definitiva? A vacina não é obrigatória, senador, porquanto os jogadores não estão todos vacinados. E essas competições acontecem sem a exigência de vacinas. Se a vacina fosse uma exigência, não poderia haver o campeonato. Os outros campeonatos acontecem sem a exigência da vacinação. Essa que é a questão. Os outros campeonatos não foram recusados pela Argentina nem pelo Chile, são situações diferentes, não dá para compará-las. O percentual de pessoas vacinadas em relação à população do país poderia ser considerado como critério para a realização de um evento esportivo de grandes proporções no Brasil? Esse evento não é um evento de grandes proporções. Esse é um evento pequeno, a Copa América é um evento pequeno, com um número pequeno de pessoas, e não é uma Olimpíada. Não é uma Olimpíada. Então, os protocolos que foram apresentados ao Ministério da Saúde são protocolos seguros, que permitem dizer que, se aquele protocolo for cumprido, não teremos riscos adicionais para os jogadores que participam dessa competição. Essa é a opinião do Ministério da Saúde nesse momento. Por favor, o vídeo 3. Eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que ampliar a comunicação com a nossa sociedade, isso é fundamental, e é um compromisso do Ministério da Saúde levar informações corretas para a população brasileira.
continua em silêncio sobre o distanciamento social e o uso de máscara? A pasta continua em silêncio, Excelência. Basta a Vossa Excelência verificar, em todos os ministérios tem uma propaganda a respeito de uso de máscaras. Se reclamava do Zé Gotinha. Hoje nós temos um Zé Gotinha de máscara e uma família inteira de Zé Gotinhas de máscara. 30 entrevistas coletivas realizadas, 4.512 demandas de imprensa atendidas, 756 matérias publicadas no portal do Ministério da Saúde. Nas redes sociais, mais de 2.000 postagens com 700 milhões de impressões e mais de 21.300... Clara de comunicação. A estratégia está clara, né? A estratégia está bem clara. Eu dou entrevista coletiva quase todos os dias. Mas a eu falo com jornalistas diariamente. Entrevista do comunicação ministro. Muito forte, senador Renan Calheiros, e a sociedade brasileira sabe disso. Sabe disso. Nós temos falado com a imprensa. Veja, por exemplo, muito. Matéria publicada pela agência pública aponta que o governo federal gastou 5 milhões com campanha de vacinação, enquanto vídeos para retomar atividades custaram 30 milhões. E pelo atendimento precoce, receberam 19,9 milhões. Quais são, afinal, as prioridades de comunicação do governo federal? O que, no seu entendimento como ministro e como médico, justifica esses números? Senador, só na nossa gestão, investimento de 66,5 milhões com campanhas. 66,5 milhões com campanhas. Todos sabem da nossa posição. Hoje mesmo, antes de vir para cá, concedi uma entrevista à Globo, à Folha de São Paulo, o UOL, todos os veículos de comunicação. Estou falando da publicidade. Não estou a publicidade foram gastos. Estou falando de suas entrevistas. A publicidade não contém medidas não farmacológicas. 66,5 milhões contém. Mas não contém. Contém, Vossa Excelência. Basta Vossa Excelência verificar em todos os prédios da esplanada do Ministério. Todos, sem exceção. Uso de máscara. A família do Zé Gotinha de máscara. Todos os brasileiros sabem disso, senador Renan. Vossa Excelência não sabe. Me permita. Infelizmente certo? Não sabe. Felizmente sabe, senador. Exibir o vídeo 4, por favor. Todas essas situações em que as pessoas fazem aglomerações e muitas vezes não adotam as medidas não farmacológicas, elas contribuem para aumentar a circulação do vírus. É por isso que nós temos, de uma maneira reiterada, eu sei a sensibilidade que tem esse tema, sobretudo porque as pessoas elas não aderem com facilidade. E é fundamental um posicionamento do Ministério da Saúde de uma maneira clara acerca do tema, para que tenhamos mais sucesso no combate à pandemia. Ou seja, a vacinação associada a essas medidas não farmacológicas, se elas forem levadas a cabo com eficiência, dificilmente nós vamos ter a necessidade de um fechamento maior de uma determinada cidade. As orientações aos estados e municípios, pergunta a Vossa Excelência. Algum setor do governo federal tem se colocado contra a regulamentação do Ministério da Saúde para esse tipo de política, sempre criticada pelo presidente da República? Não, senador. Essa afirmação que eu fiz aí, eu já repeti aqui hoje. E eu repito em todas as oportunidades. Eu sempre faço isso. Agora, é necessário que haja uma adesão das pessoas. Senador, como médico, eu tenho mais de 33 anos de formado. Tem paciente, como cardiologista, que eu já orientei o sujeito a parar de fumar de maneira reiterada. E o camarada não deixa de fumar. Ele morre fumando e eu não abandono ele. Então, eu vou ficar insistindo até o final do meu mandato, do meu período de gestão no Ministério da Saúde. Vou ficar insistindo, insistirei acerca das medidas não farmacológicas. Sem esquecer que a prioridade... O senhor tem feito isso com o presidente? Insistido para que ele cumpra as medidas não farmacológicas de isolamento? Perfeitamente, Excelência. Perfeitamente. Certo? O compromisso é individual. O benefício é de todos. Reitero aqui perante os senhores, o médico tem obrigação de meios, não tem obrigação de resultados.
E o meu meio é a minha voz, e usarei. Isso não quer dizer que eu vou conseguir, senador Ministro, Renan. especificamente. Eu quero conseguir. Eu trabalharei para isso fortemente. E digo isso aqui aos senhores olhando nos olhos de cada um, porque é o que eu faço. Ministro, especificamente uma pergunta sobre o que foi colocado. Esse tipo de regulamentação aventada por Vossa Excelência aqui na CPI é harmônica com a interpretação do Supremo Tribunal Federal de que medidas de controle da pandemia, o que inclui a gestão do território, são de competências concorrentes da União, Estados e municípios? Eu concordo, senador, com essa afirmação que Vossa Excelência faz. Essa questão do plano de mobilidade está em discussão no Ministério da Saúde. Nós já discutimos isso com outros ministérios. Isso precisa ser, naturalmente, finalizado, colocado em prática. Eu tenho, no Ministério da Saúde, adotado uma política de gradualismo e tenho adotado prioridades. Essa é a minha estratégia. Então, qual foi, ministro, a sua participação na elaboração da ADI 6855, que pediu a suspensão liminar das medidas de lockdown e de toque de recolher determinadas pelos governadores dos estados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Paraná? Isso é uma discussão jurídica que não compete ao ministro. O senhor não foi ouvido sobre isso? Não foi ouvido sobre esse tema. E esse tema é um tema da esfera jurídica que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, porque o Supremo é quem vai definir essa questão de uma maneira Então, fazendo terminativa. a pergunta numa outra direção, sobre um novo ângulo. Então, qual é o seu posicionamento sobre a iniciativa do governo federal no Supremo? Eu sou ministro da Saúde. Essa questão não afeta ao ministro da Saúde. Não afeta? Discutir questões jurídicas, isso é com a Advocacia Geral jurídica. da União. É jurídica, tanto a jurídica que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Farmacológica de um governo que não aceita a competência concorrente. Senador, acerca da medida farmacológica, o senhor não tem oposição, o senhor não tem posição sobre isso? Eu tenho posição e já externei aqui. Mas eu perguntei, o senhor acabou de dizer que não é ministro da medida farmacológica, eu já externei minha posição aqui de maneira clara, reiterada, transparente e cristalina. Então, o que o senhor pensa da ação que foi intentada pelo governo? Ação jurídica contra os estados, no que se refere à saúde. Eu não ele não tem que pensar nada, senador. Ele não tem que pensar nada. Ele tem que responder. E o ministro Queiroga não fique aumentando a conversa. O senhor fica dando margem para o senador falar aquilo que ele quer que o senhor fale. Responda positivamente. Jorge Melo, eu estou fazendo esse apelo. Vamos garantir a palavra para que ele responda positivamente. Eu estou perguntando positivamente o que é que ele acha da medida. O ministro responde sobre fatos. Não é comentarista. Senhores senadores, a palavra está com o relator. Cada um dos colegas senadores terá seu momento para fazer a indagação ao senhor ministro. Claro. Se os colegas quiserem, a gente suspende até garantir a palavra ao relator. Mas neste momento essa presidência quer garantir a palavra ao senhor relator. Essa presidência, quando quer orientar ou acrescentar, o senador Omar também, outros colegas que são contra, fazem. É da competência dessa presidência. Quando os demais senadores, continua com o senhor relator. Os demais senadores, verifica. A palavra continua com o senhor relator. A palavra está com o senador, para questionar. Não, a palavra está com o relator. Tem presidência aqui. Relator, por favor. A palavra está com o relator. Para questionar, não para comentar. Tem presidência aqui. Então, por favor. Muito bem, senador Randolfo. E o senhor se coloca no seu. Tenho me colocado desde o início, senador. Não. O papel do presidente é controlar a sessão. Inclusive controlar o senhor, que está interrompendo. Está nervoso, Humberto? O presidente da República, em uma oportunidade, conversou comigo sobre esse tema. E o que ele me falou é que ele era contra a toque de recolher e de cerceamento da liberdade das pessoas, que ele diz que são garantias do artigo 5º da Constituição Federal. Eu estou aqui sendo informado pela Advocacia Geral da União que o que se discute nessa ação no Supremo Tribunal Federal é o instrumento em que os governadores utilizam para disciplinar essa matéria. A AGU, pelo que foi me passado, ela defende que essa matéria tem que ser disciplinada em lei, não em decreto,
Então, é essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal. Como autoridade sanitária que sou, em relação a essas medidas, é o que eu já externei aqui. Né? As medidas não farmacológicas em cidades onde há colapso do sistema de saúde público, que, reitero para Vossa Excelência, não resta outra alternativa de que fechamentos maiores. Nós sabemos disso. E o que eu estou fazendo no Ministério da Saúde? Procurando criar um critério nacional para disciplinar essa matéria e tirar dos municípios e do Estado, às vezes, quando colocam a questão de uma maneira mais forte, uma certa irresignação da sociedade que fica prejudicada com o comércio fechado, com todas essas dificuldades que nós sabemos que há dentro de um contexto de uma pandemia que já se transformou em uma sindemia, não é? Tem implicações econômicas, sociais, é um cenário difícil. No meu estado, na Paraíba, senador Renan, que é vizinho lá de Vossa Excelência, há uma discussão entre o Estado e o município. O Estado da Paraíba querendo uma posição mais rigorosa e o município de João Pessoa querendo uma posição mais flexível. É nesse sentido que aqui até me acosto ao que Vossa Excelência diz e defende, eu acho que está certo, que o Ministério da Saúde deva, sim, ter uma disciplina, porque administrativamente nós poderíamos solucionar várias dessas questões sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, claro, preservando o direito de ir e vir das pessoas, que é uma garantia constitucional. Essa é a minha posição. Eu sempre trabalho para suscitar uma harmonização do contexto. Esse é o meu papel. Meu papel aqui, número 1, vacinar a população brasileira. Vacinar a população brasileira. Isso é uma ideia, eu não vou dizer que é obsessão, porque a obsessão é coisa de paciente psiquiátrico. Mas isso é uma ideia fixa que eu tenho. Trabalhar todos os dias. Eu trabalho todos os dias, senador Renan. O senhor pode ter certeza disso. Não, eu não tenho dúvida. Para conseguir vacinar a população do Brasil. Eu não tenho Soube da variante Delta no estado do Maranhão, numa quinta-feira, liguei para o senador, para o meu colega secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão, externei minha preocupação num dia de sábado ou foi domingo? Num domingo, fui a São Luís, levei 600 mil testes rápidos e mais 300 mil doses de vacina na tentativa de conter uma progressão comunitária dessa variante chamada variante Delta, né? Então é uma preocupação diuturna, senador. Eu fiz uma pergunta, evidentemente, que específica, pontual. O que o senhor, perguntei primeiro se o senhor tinha sido consultado sobre a ADI. Sobre o decreto, não. Sobre a DI tentada junto ao sobre Supremo. essa DI, não. Do ponto de vista da saúde pública do Brasil, sobre a DI, não. Que o senhor representa, o que é que o senhor acha da iniciativa respondendo do presidente da República? Objetivamente a Vossa Excelência. Sobre a ADI, não. O presidente não fui consultado pelo presidente. Sobre a questão do ponto de vista o senhor acha correta, da liberdade. Acha correta como política pública de saúde? Excelência, para o enfrentamento da Covid? Não é a minha função falar sobre a DI. Certo? Não, isso aí é da Advocacia Geral da União. Saúde pública. A posição de saúde pública eu já externei aqui claramente para os senhores. Já externei claramente para os senhores. Eu sou o quarto ministro da Saúde durante a pandemia. E nós precisamos ter sucesso na minha função. Certo? Isso é algo que é bom para o Brasil, senador Renan Calheiros. Por favor, bom para o Brasil. Vossa Excelência é um dos parlamentares mais experientes do Congresso Nacional. E nós somos muito reconhecidos pela sua função institucional. Então, eu entendo que tenhamos aqui o mesmo objetivo, de vencer essa pandemia. Não, mas essa minha colocação, eu já respondi a Vossa Excelência de maneira do fortalecimento do seu papel como ministro. Eu sei disso, senador. Eu sei disso. Porque se por acaso eu fosse ou qualquer outra que fosse ministro da Saúde, no enfrentamento a uma pandemia com mais de 474 mil mortes, e o presidente da República intentasse numa competência concorrente contra estados, né, eu diria alguma
uma coisa, se isso ajuda na direção das políticas públicas que estão sendo levadas a efeito, se não ajuda, o que é que o presidente deveria fazer, por que continua a fazer isso? Eu vou fazer uma pergunta específica novamente. Nesse momento em que vários especialistas já alertaram para a terceira onda da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde vai recomendar, específica novamente, quando considerar importante a adoção de medidas restritivas aos entes nacionais para prevenir maior disseminação do novo coronavírus? O Ministério da Saúde sempre fará as recomendações sanitárias mais adequadas para o controle da pandemia, como tem feito. Na nossa gestão temos feito isso. A mais eficiente, senador, é a vacina. É a mais eficiente. Nós nunca tivemos dúvida sobre isso. Então estamos absolutamente até já defendemos com antecipação que o presidente da República não defendeu. Ontem mesmo, senador Renan, eu conversei com o governador Wellington Dias, do Piauí, em face da aprovação, uma aprovação muito condicionada pela Anvisa da vacina Sputnik V, para que juntos possamos construir, senador Humberto Costa, um protocolo para aferir a efetividade dessa vacina e ela ser disponibilizada num volume maior, porque assim vamos conseguir acelerar a campanha de vacinação. Então, o